o barril. A guerra prosseguia e as tentativas de negociar o seu fim eram frustradas. Em represália, os ministros árabes do petróleo começaram a discutir a possibilidade de um embargo de 5% do total de barris de óleo fornecidos, tendo como referência a produção de setembro de 1973, continuando a cortar em 5% nos meses subsequentes, menos para os países aliados. A delegação iraquiana defendia a estatização de todas as empresas americanas no mundo árabe e o saque de todos os fundos árabes dos bancos americanos. O objetivo seria o corte total de petróleo para os Estados Unidos. Esse era um plano engenhoso, pois a perspectiva de reduções mensais acrescida da diferenciação entre os países consumidores aumentaria a incerteza e a rivalidade entre os países importadores. O objetivo era dividir os países industrializados. A Arábia Saudita foi além de seus parceiros. Em 20 de outubro de 1973, resolveu cancelar todos os carregamentos de petróleo para os Estados Unidos. Os acordos para o cessar-fogo pareciam não querer ser cumpridos por Egito e Israel. Com a possibilidade de derrota do terceiro exército egípcio apoiado por Moscou, os soviéticos não queriam permitir que isso ocorresse, nem que tivessem que ir à guerra para esse fim. Acreditavam que poderiam perder também prestígio político na região. Com o apoio americano a Israel, concretizava-se a possibilidade de uma guerra aberta entre duas grandes potências econômicas e militares, acentuando a crise. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam se colocando em posição direta de ataque, situação que não acontecia desde a crise cubana e que poderia levar a um conflito nuclear. Em 26 de outubro, o conflito no Oriente Médio chegou ao fim. O cessar-fogo foi assinado e com ele anulada a possibilidade de uma guerra em nível internacional. Os desdobramentos desse processo elevaram o preço do barril de petróleo. No acordo de 16 de outubro de 1973, o barril de petróleo iraniano valia 5,4 dólares. Em novembro, o petróleo da Nigéria foi vendido por 16 dólares o barril. Um mês após, o Irã reajustou o preço do seu barril de petróleo em 17 dólares. A Nigéria respondeu vendendo em um leilão aos japoneses o barril ao preço de 22,6 dólares, ou seja, uma variação inicial em relação ao petróleo iraniano de 5,4 dólares para 22,6 dólares o preço do barril de petróleo. A elevação dos preços afetou os países capitalistas desenvolvidos. Nos Estados Unidos, o preço da gasolina subiu 40%. Nos postos de combustíveis, chegaram a elevar os preços uma vez por dia. Os japoneses também foram diretamente atingidos, pois eram dependentes do petróleo árabe, sendo sua economia dependente em torno de 77% desse mesmo petróleo árabe. Em maio de 1974, encerrou-se o embargo do Oriente Médio e seus desdobramentos não puderam ser desprezados. O petróleo barato, que havia impulsionado as economias das décadas de 1950 e 1960, não mais existia. A elevação do preço do barril de petróleo e a falta de garantia de fornecimento atingiram o crescimento econômico. O capital, impulsionado pelas ações dos homens dos negócios, buscou alternativas visando a saída para a crise que se instaurava. Alan Beer, fez importantes discussões sobre esse processo, demonstrando que uma das metas dos homens dos negócios foi perseguir o fordismo a crédito, mantendo e até estendendo internamente os mecanismos institucionais de aumento de salários reais. Visava o aumento do consumo com uma possibilidade de aumento dos lucros. Externamente, incitando o crescimento do keynesianismo mundial, criando estratégias para que os países em que o capitalismo não era desenvolvido importassem equipamentos industriais
o que era visto como uma possibilidade da redução do déficit junto à OPEP. Essas ações não resolveram a crise que se anunciava. O aumento de salários não atingiu o conjunto da população. Os excluídos protestavam em todo o planeta. Os ganhos de produtividade caíam constantemente. A estratégia de importar equipamentos atentava contra os lucros dos países capitalistas desenvolvidos, pois a indústria das nações que adquiriram máquinas com aprimoramento do parque industrial também passava a concorrer no mercado. As classes dominantes, a partir de todo o desdobramento desse complexo processo, partiram para a destruição do Estado fordista como uma estratégia para a sua própria salvação. Eliminando empresas mesmo menos rentáveis, fizeram reestruturações técnicas e financeiras. Com referência à eliminação do capital social, François Chesney afirma que a operação de aquisição-fusão surge da centralização do capital e não pressupõe nenhum aumento positivo do capital social. Pelo contrário, ele se tornou quase que invariavelmente uma maneira de o capital já concentrado combater a queda da taxa de lucro, absorvendo outras empresas para juntar mercados e eventualmente integrar algum elemento de capacidade de produção e de pesquisa tecnológica dessas últimas, mas desmantelando a sua maior parte. Os trabalhadores foram duramente atingidos por essas medidas, pois seus salários foram reduzidos, estando comprometida a relação salarial fordista heterogênea de país para com país. O liberalismo foi o mecanismo utilizado pela ofensiva do capital, tendo como objetivo a luta contra a inflação através da restrição ao crédito e da desestatização da economia. O objetivo do último era atacar o Estado fordista, visando desmantelar todo o seu quadro institucional. Com efeito, a burguesia internacional implementou uma série de respostas econômicas na organização técnica da produção e políticas, que, atuando ao mesmo tempo, foram voltadas para garantir a sua reprodução na sociedade. Entre as respostas econômicas, observam as iniciativas que levaram aos complexos processos de transnacionalização do capital em âmbito internacional.